Desde a reforma eleitoral de 2017, financiamentos coletivos como o crowdfunding, a vaquinha virtual, são permitidos. Isso possibilita que a pessoa física ajude a custear as campanhas eleitorais. É a terceira vez que esse tipo de financiamento é usado em eleições brasileiras. Nesse processo todo, também existe o financiamento com recursos públicos. Em dezembro de 2021, o Congresso aprovou os valores para os fundos eleitoral e partidário, somando um montante de 5,96 bilhões. Que tal entender melhor sobre quem financia essas campanhas e por que é preciso que alguém financie? Quem nos responde é o especialista em eleições, professor Frederico Catani. É uma pergunta muito interessante. Vamos partir de uma frase que é muito comum, né? Assim como não existe almoço grátis, não existe campanha eleitoral grátis. Toda campanha possui um custo. Imagine que para um candidato ir à rua, ele vai ter custos para isso. Ele vai ter custo de alimentação, ele vai ter custo de deslocamento. Voltem, né? Usualmente os santinhos, uma ajuda de uma ou outra pessoa que vai lhe acompanhar, isso também vai lhe gerar um custo. Então não se pode negar que campanha eleitoral tem custos, isso é fato. Algumas custam mais, outras custam menos, mas há uma necessidade de se buscar dinheiro para financiar estas campanhas. A pergunta quando a gente faz assim, quem financia a campanha eleitoral, de onde é que vem esses recursos para que uma campanha eleitoral ocorra, ela se presta também para nós entendermos a prestação de contas disso tudo, porque no momento que nós colocamos dinheiro em uma campanha eleitoral, existe uma necessidade de contraprestação. Inicialmente, a gente pode falar que a campanha eleitoral deveria ser bancada pelo próprio candidato. Por que não? Por que o candidato, aquele que tem interesse de ir às urnas, não banca a sua própria candidatura? Mas existe um custo que é muito grande, ou existe uma necessidade de desembolso financeiro que para alguns pode ser mais fácil e até mesmo poderia levar a campanhas eleitorais milionárias e para outros ficaria restrito a pouca capacidade financeira e campanhas eleitorais mais singelas. Então existe uma ideia de que temos que ter uma paridade de armas, ou seja, que os candidatos tenham como fazer campanhas que sejam equivalentes. Então sim, o candidato vai poder tirar do bolso, mas a gente tem que tentar buscar um meio de equilíbrio desse tirar do bolso. E com isso a gente nunca vai ter, talvez, as verbas necessárias suficientes. Então, onde mais podemos buscar esses financiamentos de campanha? Verbas públicas e verbas da iniciativa privada. Os dois pontos, optando por uma iniciativa privada, optando pela iniciativa pública, nós vamos ter pontos a favor e pontos contras. Partindo da iniciativa pública, o que nós observamos é que existe uma não aceitação social por isso. Por quê? Porque a gente está tirando verbas que poderiam estar sendo destinadas para outras áreas para dar a pessoas que estão querendo se candidatar a um cargo. Mas existe ponto positivo, que é que essas verbas elas são rastreáveis. No momento que ela sai de um cofre público e ela transita por todo esse sistema financeiro, sempre por transações financeiras bancárias, e não indo para a espécie, ou seja, não sendo sacado, esse dinheiro transitando pelo sistema financeiro, nós conseguimos rastrear. E também não existe uma contraprestação com a iniciativa privada, ou seja, sendo a verba pública, a prestação de contas é para o público, ou seja, com o que foi usado para o público e a prestação de contas vai ser uma agenda eleitoral pública. Na iniciativa privada, mesmo que a gente não retire então aqui o dinheiro dos cofres públicos, vem a ideia muito de corrupção, de contraprestação. Se uma empresa dá o dinheiro para um candidato, o que ela espera em troca? E se esse investimento financeiro ele tem um certo volume, se esperará talvez muito mais desse candidato. Então, nós vamos ter novamente pontos a favores e pontos contra. Se não sendo de empresas, o financiamento pode vir de pessoas físicas? Pode, a gente pode estar trabalhando com pessoas físicas ajudando na campanha eleitoral. No Brasil, hoje, não é permitido fazer o financiamento por meio de pessoas jurídicas. De pessoas jurídicas não financiam o candidato. Inclusive, um dos principais pontos não foi nem tanto a corrupção, mas a paridade de arma, a capacidade de os candidatos estarem tendo acesso a grupos econômicos, que levaria alguns a maior facilidade de ter acesso às verbas privadas, enquanto outros não estariam na mesma igualdade. O financiamento de campanha é uma realidade, não existe campanha grátis. Todos os modelos que nós formos pensar, seja ele
público, privado, do próprio candidato, no privado, vindo de pessoas físicas ou vindo de empresas, eles vão ter pontos a favor e vão ter pontos contra. Mas o que nós podemos nos omitirmos é que não exista, ou querer dizer que não existe custos para isso. Os custos existem e eles precisam sim serem prestados contas. A candidatura ela tem uma prestação de contas desse financiamento ao final. Então, financiamento de campanha é uma realidade e os modelos, todos eles vão ter pontos a favor e pontos contras. Entender que uma campanha eleitoral tem custos e que alguém paga por eles é o primeiro passo para que saibamos que os candidatos e candidatas precisam ter esse suporte financeiro para que haja uma disputa justa entre todos os envolvidos. Além disso, são com esses recursos financeiros que as propagandas políticas acontecem. Mas isso é assunto do próximo vídeo. A gente te espera. Até lá! Nosso voto, nossa voz.